Romanos 10, versículo 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Mas eu vou me atentar mais para o 2, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. O capítulo 10 de Romanos, o 9, o 8, aliás, todo o livro de Romanos vai tratar da salvação gentílica e judaica. Gentílica, gentios, todo ser humano que não é judeu, que não é israelita. E Israel, judeus, palestinos. Mas no capítulo 9 e 10 ele está tratando da salvação de Israel, dos judeus, que eles rejeitaram o Messias, Jesus Cristo. Rejeitaram a justiça de Deus, que foi consumada no Calvário, e eles se aplicaram à sua própria justiça, e assim não foram salvos. Eles confiavam que a observação da lei, da Torá, e pelo cumprimento minucioso dela, o salvaria. Então a salvação dos judeus convergia nos seus méritos de cumprir a lei. E isso não é a justiça de Deus. A justiça de Deus é a minha salvação convergir para os méritos de Cristo no Calvário. Paulo vai escrever algo sobre eles, porque Paulo também era judeu. Então ele diz aqui: o desejo do meu coração é por Israel, é para a sua salvação. O bom desejo do meu coração e a oração de Deus por Israel é para a sua salvação. Então Paulo era judeu, era israelita. Então Israel, que estava sendo condenada, julgada por confiar na sua justiça própria, era parente de Paulo, do apóstolo Paulo. E Paulo foi convertido ao cristianismo bíblico e verdadeiro. Paulo foi salvo pela graça de Cristo. Mas Paulo via que os judeus não conseguiram essa graça. Continuaram duros, frios e confiando nos seus méritos. E o desejo do coração de Paulo e a oração de Paulo é que os que ainda estavam vivos se salvassem. Como eles salvariam? Deixando de crer na observância da lei e crendo no sacrifício de Cristo, recebendo Ele como Senhor e Salvador. Era a oração. Então isso consiste o capítulo. Mas não é sobre isso que eu vou pregar, é sobre o versículo 2, diz assim, vamos dizer Paulo falando com Deus: Deus, o desejo do meu coração é que os judeus se salvem, porque eu dou testemunho que eles têm zelo do Senhor, mas não com entendimento. Eles têm zelo de Deus, mas sem entendimento. Por isso que eles estão indo para o inferno. Então Paulo estava fazendo um apelo por causa do zelo. Senhor, eles estão fazendo mal, mas eles estão tentando fazer o bem. Eles estão achando que estão fazendo bem, mas estão fazendo mal. Eles têm zelo, mas sem entendimento. É sobre isso que eu quero falar. O zelo sem entendimento. A fé sem entendimento. O sacrifício sem entendimento. A oração sem entendimento. O cristianismo sem entendimento. Ele não serve para nada. Israel tem zelo. Israel pensa que cria no Deus verdadeiro. Israel pensava que ia ser salva. Israel julgava que estava fazendo uma oração correta. Israel achava que a religião dela era certa, zelosa, defendia a Deus, defendia as práticas de Deus, defendia a religião, mas era sem fundamento a defesa. Era um zelo ao ponto de entregar a vida, porque os judeus são da mesma linhagem árabe, são orientais, e eles são capazes de ser flagelados, martirizados, mortos,
pela causa da fé. Não há povo que professa religião mais fervorosa e assiduamente do que os judeus. Impossível. Vai lá em Israel, no Muro das Lamentações. Vai ver como que o judeu se entrega para a sua religião. Sacrifícios, orações, jejuns. O método dele é um fenômeno a ser seguido. Então eles têm zelo, mas sem fundamento, sem princípio bíblico, sem revelação escriturística. Então o que Deus está querendo dizer? Que há muitas pessoas no mundo, em outras religiões, e dentro da igreja cristã, evangélica, protestante, que estão cometendo o mesmo erro de Israel. Estão professando fé, estão fazendo sacrifícios, estão tendo religiões, fazendo votos, mas sem fundamento. Tem zelo, Senhor, confesso, mas é sem entendimento, é sem conhecimento, é sem alicerce, é sem verdade. E por mais que sejam zelosos, morrerão e perecerão no inferno. Porque o zelo por si só não é capaz de trazer aceitação de Deus a nós. O zelo por si só não vai nos salvar. O fervor, o zelo, o cuidado ardente pelas coisas de Deus não é suficiente se não for um zelo inspirado na palavra, se não for um zelo alicerçado na Bíblia. Aí é onde centenas e milhares de religiões naufragam. É onde romarias, procissões, peregrinações, sacrifícios, kamikazes, homens-bombas não significam nada para Deus, porque eles são zelosos, julgam. Um muçulmano radical, ele acha que se ele matar um cristão, ele está fazendo um favor para Deus. Ele julga que se ele matar um cristão, matar um judeu, ele está fazendo um favor para Deus. Ele está pensando que está fazendo uma boa ação, uma boa obra, que ele está eliminando um ser ruim e Deus está se agradando. Olha o zelo, olha a devoção que nós não chegamos no chinelo, olha o fervor de estar defendendo o seu Deus, sem conhecimento, sem fundamento. Não é isso que a gente está encontrando hoje. Não é isso. Não é isso que você vê. Você vê, por exemplo, Aparecida do Norte, romarias, toda aquela estrutura que trouxe a nação brasileira e fez ela ser a padroeira. Quantos milhares e milhões de devotos ela não tem? Quantos não fazem romaria, procissões e adoram a mãe de Jesus? E tem devoção, são piedosos, jejuam, fazem caridade, sobem de joelho escadas até arrancar o pedaço do joelho, acendem velas, são fervorosos, e Deus está dizendo, mas não tem fundamento, porque Maria não pode receber adoração segundo a Escritura. Não há um texto que venere Maria em 66 livros. Ela não morreu na cruz, não ressuscitou, não foi imaculada, não se ascendeu aos céus. Isso não tem na história, não tem no historiador Flávio Joséfo, não tem na história da igreja primitiva, não tem Irineu, Crisóstomo, Tomás de Aquino, Agostinho. Eles não falaram isso, e as epístolas paulinas não falaram, as epístolas gerais, o Apocalipse, os 4 evangelhos não dão a ela essa divindade. Então é como se eu falasse, Senhor, salva os irmãos que creem em Maria, porque eles têm zelo, mas não têm conhecimento. E Paulo está dizendo, não adianta, a lei não vai salvar, é Cristo que vai salvar. Então, se você está aqui hoje, a sua fé, a sua crença, o seu cristianismo não é embasado na jurisdição, na legislação, na revelação de Deus, ele é nulo. Eu não posso crer, meu irmão, por que existem seitas, heresias e milhões de deuses? Porque não são fundamentados na verdade da Escritura. E qualquer
Deus, religião que professe ser divina e não tem a revelação da Escritura é uma heresia. Tem zelo, são piedosos, devotos, fervorosos, mas não tem conhecimento, não tem respaldo. É assim com os religiosos, mostra na Escritura, não é assim. Olha como se professa fé, olha como é um cristão segundo a Bíblia, olha como é a religiosidade bíblica. Não, eu aprendi assim, eu vi assim, eu vou ser assim. Tem fervor, mas sem entendimento. Sem entendimento. Fé, cristianismo, devoção a Deus, sem conhecimento bíblico, não nos trará salvação, não nos trará vitória, não nos trará cura, e não convencerá pecadores do pecado. Cuidado com isso. Os espíritas, quem se assemelha a eles na obra de caridade? Campanha do Agasalho, sopa, orfanatos, asilos. Eles julgam estar prestando serviço a Deus. Tem zelo que a maioria de nós não temos. Se entregam à causa e dão sua vida. E Paulo está dizendo, eles também têm zelo, mas é sem entendimento, invocam os mortos, e a Bíblia diz que é abominação para Deus o que tal coisa faz, que é o homem está ordenado morrer uma vez só, depois disso vem o julgamento, e aquele que invoca os mortos, estão na verdade invocando a demônios. Então tem zelo, dão a vida, se esfolam, e Deus está dizendo, é inútil, porque não é em prol da verdade, não é em prol da causa. O entendimento convergia na cruz de Cristo, o entendimento converge na Escritura. Que dificuldade de recebermos a Escritura. Ela é a palavra de Deus e ponto final. Ela não é substitutiva, ela é suficiente. 2 Timóteo 3,15 diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Sabemos que ela é divinamente inspirada, mas ela é pronta para ensinar e instruir o homem em toda boa obra. Tudo é 100% suficiente. Se eu sair dela, eu estou enganado. Paulo, o que ele vai dizer? Se eu mesmo, o apóstolo Paulo, ou um anjo do céu, vos apresentar outro evangelho, além desse, considere-o anátema, amaldiçoado. Aí ele repete, Gálatas 1,8, mesmo que eu, o maior apóstolo da história, ou um anjo, Miguel, Gabriel, uma esfera ainda maior, anuncie, pregue, coloque um fundamento além deste, considere-o maldito. Gálatas 1,8. 1 Coríntios 3,11. Ninguém pode pôr outro fundamento, o qual já está posto, que é Cristo Jesus. É isso que está acontecendo. Vamos ver, para você ver, Isaías capítulo 8, abre lá, versículo 19. Quando vos disserem, Deus que está falando para Israel, ó Israel, quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares, e os adivinhos, que chiureiam, que cochicham, se chiureiam quer dizer cochicham, que cochicham e murmuram entre eles, não recorrerá um povo a seu Deus? A favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos? Agora o 20, aí Deus responde, não, a lei e o testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Olhe para cá. Aí o que Deus está dizendo para Israel? Ei, vocês estão consultando adivinho, aqueles que cochicham, espiritismo, religiões. Vocês estão consultando os mortos, peraí, a favor dos vivos,
Vocês vão interrogar os mortos? Aí ele, não, a lei e o testemunho, a palavra. Se eles, esse povo, essas religiões, essas seitas, vocês, eu, se nós não falarmos segundo essa palavra, nós não veremos, nunca verão a alva. O que é alva? Está à noite, trevas, alva, o amanhecer, a luz da manhã. Ele está dizendo, se a igreja não andar segundo essa palavra, ela não sairá das trevas, ela não sairá da escuridão. O que é escuridão? O engano, as religiões falsas, o pecado, a condenação ao inferno. Se eu não andar segundo essa palavra, se eu não professá-la, se eu não ler, se eu não conhecer, eu jamais verei a alva, jamais verei a manhã, jamais verei a luz, jamais serei salvo. Em quem que você está confiando? Naqueles que cochicham? Naqueles que consultam os mortos? Em ídolos de gesso? Em ídolos de pau? Você está confiando em quem? Padres, papas, pastores, bispos? Ou você está confiando aqui, ó, na sagrada, na santo sacra escritura, na palavra revelada? Se você tivesse ideia do artefato que está aí nas tuas mãos, você não desprezava. E ele está dizendo nunca, olha o termo que Isaías usa, a lei e o testemunho. Se eles não falarem, viverem, professarem a fé segundo esta palavra, nunca verão a alva. Sabe o que está querendo dizer o sentido clássico, nunca verão a alva? Ele está querendo dizer, Isaías, se eles continuar servindo deuses pagãos, se eles continuar confiando em Maria, Padre Cícero, Edir Macedo, R.R. Soares, confiando nas mandingas dos homens, eles nunca serão salvos. Lembra do rico e do Lázaro? Caíram os dois. Senhor, o rico e o mendigo Lázaro, os dois morreram. O mendigo Lázaro foi para o céu, o rico para o inferno. Tira eu daqui, não tem jeito de sair. Avisa, não tem jeito. Ah, então vão falar para os meus irmãos, meus parentes. Sabe o que Jesus responde? Não vou falar para eles não. Eles têm a Moisés, eles têm a lei, eles confiam na lei. Eu não vou me apresentar a eles. Sabe o que vai acontecer conosco se não recebemos a palavra? No dia do julgamento, Senhor, me salva. Não, você tem Maria, apela para ela agora. Você tem Padre Cícero, apela para ele. Você tem João Paulo II. Você tem o Edir Macedo, apela para ele. Você tem a vela de 8º dia, tem até uma de 500 aqui. Você tem essas coisas, você tem a quaresma, você tem o purgatório, apelem para eles. Por quê? Você não falou segundo a lei, o testemunho, segundo essa palavra, você não pode ver a alva. Estou dizendo do que é bíblico, não tem como. Tem 66 livros aqui, 66, e todos os temas têm concordância um com o outro. Todos eles têm harmonia, do Gênesis ao Apocalipse. Não há contradição na palavra. Eu devo crer nela como ela é. E ponto final. Quer ver outro? Oséias capítulo 4, versículo 6. Olha aqui o que Deus vai falar. Deus, através de Oséias. Oséias 4, versículo 6. O meu povo, a igreja, foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, Deus falando, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei de teu Deus, também me esquecerei dos teus filhos. Aqui a maldição acarreta até os filhos.
Vamos começar pelo povo geral. Todos os seres humanos. Todos os seres humanos, correto? Muçulmanos, negros, asiáticos, jovens, velhos, todas as religiões, todos os seres. Por que o mundo está destruído? Por que o mundo é essa orgia? Por que o mundo é essa inversão de valores, essa degradação moral, familiar, psicológica? Porque está destroçado. O meu povo, os seres humanos, se destroem. Foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Outras traduções, o meu povo se perde por falta de conhecimento. A falta da aplicação bíblica, do norte bíblico, da revelação bíblica, do alicerce bíblico, está destruindo a terra, está destruindo a sociedade, as famílias, as nações, porque os homens estão entregues à vaidade e os desejos do seu coração, e não se submetem ao conhecimento de Deus, que salva, liberta e protege. Depois, o meu povo, sentido literal, Israel, estava sendo cativa dos inimigos. Por que o meu povo está sendo destruído? Porque não se aplicaram ao conhecimento. O Israel de hoje sou eu e você, a igreja. Por que nos perdemos? Por que o casamento está em crise? Por que a casa está tudo dividido, uma bagunça? Por que a enfermidade na alma, no corpo, depressão, insônia? Por que os filhos são rebeldes, indecentes? Tudo que você precisa saber sobre um pai está na Bíblia. Tudo que você precisa saber sobre uma mãe está na Bíblia. Tudo tem que saber sobre um filho está na Bíblia. Sobre um profissional liberal está na Bíblia. Sobre um funcionário está na Bíblia. Sobre como agir diante da sociedade, da nossa jurisdição, está na Bíblia. Como conservar o corpo está na Bíblia. Como se vestir está na Bíblia. O que pensar está na Bíblia. O que falar está na Bíblia. Como olhar está na Bíblia. Como caminhar está na Bíblia. Como usar as mãos está na Bíblia. Se você não sabe isso, é porque é ignorante quanto à Bíblia. Por isso você está se perdendo. A Bíblia fala, ensina como eu uso o meu dinheiro. A Bíblia me ensina como eu devo me portar com a esposa com o marido, como é ser um funcionário, como é ser um patrão, como lidar com situação conjugal, como lidar com as autoridades. E por que estamos sendo destruídos? Somos ignorantes. Deixa eu te perguntar, quantos capítulos da Bíblia você leu esse ano? Melhor, vamos. Quantas vezes você leu ela esse ano inteira? Ah, nenhuma? Nada? Está sendo destruído porque não tem conhecimento. Não é a baliza da Escritura que pondera, que policia, que dosa, que equilibra a nossa vida. Por isso estamos sendo destruídos, porque o conhecimento do cristão hoje é secular e não é bíblico. Nós sabemos muito mais de Freud do que de Jesus, sabemos muito mais de Jeomir Betting do que de Jesus, sabemos muito mais de Roberto Marinho do que de Jesus, sabemos mais de Lacan, sabemos mais de Confúcio, sabemos mais de qualquer coisa do que de Jesus. Quem já leu aqui o Monge Executivo? Tenho certeza que 80% da igreja. Você quer saber qual é o maior líder de todos os tempos? Jesus. Porque o Monge Executivo, ou qualquer outra coisa, mudaram alguns cenários econômicos, ou alguns quadros da filosofia, da história. Jesus mudou o mundo, mudou as eras, dividiu as eras, trouxe um transtorno no universo. Ele é o líder de excelência, ele é o modelo a ser seguido. Quanto ídolo nós temos e nós não idolatramos Jesus. Eu queria ver você idolatrar. Eu idolatro Jesus. Esse não. O meu povo se perde por falta de conhecimento. Conversa com a pessoa que tem profundo conhecimento bíblico e conversa com uma que não tem. Você vai ver uma diferença
tão tremenda. O jeito dessa que conhece mais é diferente de se vestir, falar, como usa o dinheiro, como trata os pais, como trata os filhos, como é na igreja, como é na escola, por causa do conhecimento. Repare o que tem conhecimento, que não tem, quando estão em crises e adversidades. Pressão. Como um reage o outro. O outro tem conteúdo bíblico que o norteará no meio do labirinto da escuridão. O outro vai dar cabeçada. Vai fazer um escândalo. Olha tudo. Olha o casamento de quem é construído na Escritura e de quem não é. É tudo no acho, no tapa, no grito, no sei lá, na internet, no tataravô, e vira esse caos que é. Agora era um casal que é instruído na palavra. Os artifícios vão ser bíblicos. Vamos orar, bem. Vamos perdoar tua mãe. Não, bem, vamos ajudar aquele pobre. É diferente. E aqueles que estão sendo destruídos? Fala o nome dos 12 apóstolos para mim. Das 12 tribos de Israel. Fala o nome do terceiro filho, irmão de Abel e Caim. Teve mais um. Fala o nome dele. Teve 3. Teve mais, mas os 3 citados. Como é que chamava? Abel, Caim, o outro era qual? Agora olha lá. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Agora olha a consequência. Porque vocês rejeitaram o conhecimento, também eu vos rejeitarei, para que não sejais sacerdotes diante de mim. Eu também vou rejeitar quem rejeitar o conhecimento, para que não seja sacerdote. Sabe o que é isso? Não é ministério. Sacerdote é aquele que serve a Deus. Todos nós somos sacerdotes, obreiros do Senhor, servos do Senhor. E ele está dizendo assim, ó: você não vai exercer o seu sacerdócio se você ignorar a Escritura. Como que exerce o sacerdócio? O que o sacerdócio fazia? Olha aqui. Pegava um carneiro, um cordeiro, e oferecia no altar, na época da lei. Pegava o cereal e oferecia no altar. Pegava o incensário, queimava. Deus está dizendo aí: você rejeitou meu conhecimento? Não quero o teu boi, não quero o teu carneiro, não quero o teu incensário, não quero que você exerça. Trazendo para nós: porque rejeitaste a palavra de Deus. Quando vires ao altar oferecer tua oração, não ouvirei. Quando oferecer o teu louvor, queimar incenso, não receberei. Quando praticar a sua fé, ela será nula, porque ela não é fundada na Escritura. É isso que ele está dizendo. Agora continuando: visto que se esqueceste da lei de Deus, também me esquecerei dos teus filhos. Sabe o que é isso? Geração ignorante da Bíblia vai produzir geração ignorante. Olha aqui para mim. Você é ignorante no conhecimento? Pergunta para o teu filho se ele sabe alguma coisa. Duvido que ele vai falar que sabe. Sabe por que ele não sabe? Porque você também não sabe. Vou rejeitar você e os teus filhos. A ignorância sendo passada. Olha, me esquecerei dos teus filhos. Quanto tempo nós gastamos sentado com o filho explicando a Bíblia? Inglês, esporte, comida, mimo, a gente dá tudo, mas a gente não dá a palavra de Deus. Estamos construindo uma almofadinha, um marginal moral, um ímpio, um depravado, dando a ele tudo que a carne dele quer. Tome luxúria, meu filho, tome riquezas, tome tudo que você deseja, e não estamos dando a fonte de vida, a saúde espiritual da criança, a palavra de Deus. E Jesus está dizendo aqui: porque você me rejeitou, vou esquecer dos teus filhos. Talvez você não está entendendo. Mas pastor, por que você está tão agressivo assim?
Porque você está sendo destruído por falta de conhecimento. Porque você pode ser destruído por falta de conhecimento. Porque você pode não ver a alva por falta de conhecimento. Porque você pode não ser salvo por falta de conhecimento. Porque eu quero que você, se não aprendeu do teu pai, pelo menos passe aos seus filhos. Se você, que tinha sido rejeitado do sacerdócio, volte a exercê-lo, porque agora vai se submeter à escritura. Volte para a palavra, não precisa acreditar em mim, não precisa vir nessa igreja, acredita nela, aqui ó, no livro. Vive para ele, obedece ele, pratica ele, medita nele. É ele que é a base da verdade. Não sou eu, não é essa igreja e não é qualquer outra. É a escritura. Viva para a escritura. Vamos ver o que mais. Não sei onde meu esboço foi parar. Ah, está aqui. Só pode ter fé quem conhece a escritura. Quem não conhece não tem fé. Não, eu creio porque desde pequenininho eu tenho fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não conhece a Bíblia, nunca teve fé na vida. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé é ou vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Aqui, olhe para cá. O que Paulo está ensinando aqui? A fé vem, a fé é produzida pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Entendeu? Como que se obtém os milagres? Pela fé. Como que se é curado de uma doença? Pela fé. Como que ora para uma porta se abrir? Pela fé. Como que é salvo? Pela fé, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Pela fé. E você diz, eu tenho fé. Qual que é a prova? A fé vem, a fé só pode ser produzida por aquele que conhece a palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da escritura. Quando eu ouço, quando eu vou a um culto, quando eu leio, quando eu entendo a palavra, logo eu creio, e quando eu creio, as coisas ocorrem. Sem conhecimento bíblico, não tem fé. Não é fé. É um sentimento nulo. Como assim, pastor? Aí você não vê tanto evento em nome de Deus? Tanta procissão, romaria, campanha, jejum, quaresma. Você não vê tanto corrente, muralha de Jericó. Não cai nada, não acontece nada. Mas aquele povo não creu. Aquele povo não orou. Aquele povo não jejuou. Aquele povo não pediu. Aquele povo não chorou. Aquela mãe não rogou por aquele filho. Aquela mãe não rogou por aquele câncer. Por que não aconteceu nada? Porque não tinha conhecimento da palavra. Porque não sabia nada a respeito das promessas. Porque não tinha um teor escriturístico para a fé dela se pautar na escritura e ser gerada uma fé baseada no conhecimento de Deus e não numa ignorância ou num conhecimento cultural, tradicional, familiar, mas na escritura. Porque a fé vem, a fé é produto da palavra. Provérbios 28. Olha a força desse versículo. Olha a violência desse versículo. Provérbios 28, 9. Provérbios 28, 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Eu vou ler de novo, para vocês acharem que eu não estou exagerando. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Até aí, olhe para cá. A importância do conhecimento é tão grave. Não sou eu, igreja, isso aqui me chocou. Eu estava lendo um livro do Martin Lloyd Jones, A Exposição de Romanos. Quando eu me deparei com esse texto, veio toda essa mensagem no meu coração. E eu vi mais ainda a profundidade do que é adquirir conhecimento. E a seriedade do que é não tê-lo.
Olha o que Paulo está falando simples. Você diz que tem fé? Sim. E a fé é o canal para tudo, não é? Sem ela não... Você conhece a palavra? Lê, entende? Não. Nunca teve fé. Não tem fé. Por quê? Porque a fé é produto do conhecimento bíblico. Ela vem, ela nasce, ela manifesta pelo conhecimento da palavra. Segundo, se eu não conheço a Bíblia, até minhas orações são inválidas ou fracas. Como? Provérbios 28:9. Aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, aquele que é ignorante quanto à Escritura, aquele que não quer, que rejeita a palavra, até a sua oração será abominável. Não vai ser respondida, não vai ser ouvida. Eu vou te dizer por que não vai ser ouvida. Porque quem não tem conhecimento da palavra não pode obedecer a palavra. Se eu não obedeço a palavra, eu sou rebelde. Eu não faço a vontade de Deus. Como é que Deus vai responder a oração de alguém rebelde? E por que é rebelde? Porque é ignorante. O ignorante não pode obedecer, não conhece a lei, os mandamentos. E conhecendo ou não, ele os quebra. Quando ele os quebra, se faz rebelde. E vai até o Senhor. Senhor, isso, aquilo, Deus. Como eu vou ouvir um rebelde? Segundo, por que a oração não é ouvida? Porque a oração tem que ter teor bíblico. Senhor, assim como diz na tua palavra, eu venho a ti agora, elemento bíblico na oração. Senhor, como orou Neemias, Esdras, como teu filho Jesus no Getsemane orou, como o apóstolo Pedro orou, Deus, como Abraão, Moisés oraram e passaram uma situação semelhante à minha, eu venho a ti em igualdade com eles, pedir e rogar, segundo a promessa que o Senhor fez aos teus filhos. Está vendo a diferença daquele, me dá, eu quero, me pede, aleluia, Deus, tchau, amém. Não tem consistência, conteúdo, é um blá 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 lançado para o céu. Sem conhecimento bíblico, a nossa oração é muito fraca. Continuando. Segundo Timóteo capítulo 2, agora é perto de Apocalipse, do lado de Hebreus. Estamos terminando. Segunda carta de Paulo a Timóteo 2, versículo 4. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Até aí. Ele está falando da competição, ou de uma guerra. Competição, Paulo está falando do tempo grego, a maratona, os 100 metros com barreira, os 100 metros, os competidores vão competir, 10, vão chegar na linha final, só vai ser coroado quem correu a corrida segundo a regra. Aquele que não milita segundo as regras, não pode ser coroado. Aquele que pratica a fé, e não é segundo a palavra, não pode ser coroado, não pode ser aceito, não receberá a vitória, não será contada a medalha de ouro, não pode, porque ele militou, correu a corrida, viveu a vida cristã, professou a fé, foi religioso, mas não foi conforme a regra, foi ilegal a participação dele, ele quebrou a regra, então ele chegou no final. Não tem coroa para você. Ai, por quê? Eu não corri. Correu. Eu não me esforcei. Esforcei. Eu não dei o meu sangue naquela prova. Deu. E por que eu não vou ser coroado? Porque você infringiu todas as regras da corrida. Porque você sequer sabia quais eram as regras. Porque você não submeteu às regras. Não posso te coroar. Deus, eu não tentei ser bom. Tentou, filho. Eu não tentei lutar. Tentou. Eu não tentei fazer minhas preces. Tentei. Eu não fiz meus votos. Fiz meus sacrifícios. Fez. E não vou ser coroado? Não. Não vou ser salvo?
Não. O Senhor não vai fazer um milagre na minha vida? Não. Por quê? Porque não foi fundamentado na minha palavra. A tua fé, a tua vida cristã, a tua religião. Está claro aqui, ó. Se alguém não milita, se alguém que milita não é coroado, se não militar, lutar, combater legitimamente. Está entendendo a importância da Escritura? Talvez você entrou aqui, ou você participa conosco há muito tempo, e está vivendo uma vida segundo o que você acha, ou crê, ou julga certo. Um cristianismo relativizado, valores invertidos, conforme suas crenças e seus costumes e culturas. Eu vou te dizer que isso para Deus não significa nada. O que significa é obedecer a palavra. O que significa é pôr nossa vida aqui. Sabe o que Jesus disse sobre a sua vida, seu casamento, sua fé? Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, a sua família, seu emprego, sua vida cristã, sobre a rocha. E desceram as chuvas, correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram contra aquela casa. E ela não caiu, pois estava edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras, e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. Desceram os rios, desceram as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos, e combateram contra aquela casa. E ela caiu, e grande foi a sua ruína. Não sejais só ouvintes da palavra, enganando-vos com falsos discursos, mas praticantes da palavra. Jesus para os fariseus: errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Outro texto: pecas em não conhecer as Escrituras, pois testificam de salvação e vida eterna. Chegou de novo para os fariseus: julgai nas Escrituras ter vida eterna, e são elas que de mim testificam. As Escrituras. Jesus está dizendo do poder dessa palavra, de viver para ela, de conhecer a palavra, de pôr seu casamento na palavra, de obedecer a palavra. Meu irmão, nós precisamos de um avivamento bíblico. Nós precisamos sair da ignorância. Muitos irmãos têm anos de igreja, nunca leram o Novo Testamento, meu Deus, nem ao menos os Evangelhos, quanto mais a Bíblia toda. Deveria ser o livro de cabeceira, deveríamos mastigá-la, comê-la, alimentá-la. Somos analfabetos em tantas coisas, somos letrados em tantas coisas. Olha o seu currículo, quanto graduação, mas porém somos analfabetos no conhecimento divino, o conhecimento mais profundo, mais poderoso, impactante, salvífico, é o conhecimento bíblico. Lembra de Jesus na tentação do deserto? Foi para o deserto 40 dias jejuar. Foi ser tentado pelo diabo. No 40º dia teve fome. Satanás apareceu. Está com fome? Hã? Está vendo aquela pedra ali? Manda ela transformar em pão. Mata a tua fome, rapaz. Ai. Jesus, o que foi que você quer? Atende o teu desejo carnal. Vive para essa vida. Faz tudo o que te apraz. Vive para a tua vontade. Come o pão. Sabe o que Jesus diz? É bom o pão. Eu necessito do pão. Necessito trabalhar. Necessito me divertir. Mas ele responde assim: mas não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus está dizendo: sem a palavra eu não sou nada. Sem a palavra a igreja não é nada. Sem a palavra nós não somos nada. Nada. Temos falado muito em oração. Essa parte eu estou conseguindo lidar bem com a igreja.
As vigílias estão sempre lotadas. Reunião de oração está sempre lotada. Os obreiros oram. Há reuniões aqui no meio-dia. Nós temos doutrinado a igreja a orar. E a maioria tem tido um padrão de oração aceitável. Agora outra luta que nós vamos travar. Doutrinar a igreja na palavra. Fazer de vocês letrados na palavra. Você só lendo a Bíblia e o Espírito Santo te dando a interpretação. Quem crê nisso diz amém. Vamos fechar nossos olhos então.